Muito boa tarde, querido ouvinte da 89 FM. Estamos iniciando nesse dia 20 de abril de 2025, domingo, dia de Páscoa. Estamos felizes porque cremos, né, que ele ressuscitou. Glórias a Deus, muito boa vinte, muito boa tarde, ouvinte, muito boa tarde você que nos escuta, você que está dirigindo, você que está nessa tarde tão bonita, né, que está as nuvens preparadas para chover, o tempo friozinho, você que está no sítio, vocês, querido ouvinte do Amarelão, dos Matões, de Itaipu, São Paulo, Potengi, das cidades circunvizinhas, muito boa tarde, querido ouvinte da 89 FM. Tem uma mensagem poderosa para a sua vida nessa tarde. Você já foi enganado? Minha pergunta é o seguinte: você já foi enganado? Como é que ficou o seu coração? Você já foi enganada? Como é que ficou o seu coração? E vou fazer uma reflexão daqui a um pouquinho. Nós vamos ouvir um hino e na volta já vou estar ministrando a palavra de Deus. Você tem tempo de compartilhar. As pessoas de abraço, meu amigo Souza, né? Ele é meu professor, professor da Lália, um excelente professor. Para mim é uma honra receber sua mensagem, meu amigo. Queridos, a palavra de Deus, em Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E a ministração, eu refletindo durante essa semana, assistimos, ou creio que muita gente assistiu, se você não assistiu, mas eu creio que muita gente assistiu essa semana, a encenação da Paixão de Cristo. E eu sou um crente antigo, um crente velho, velho de crente e velho de idade. Cada vez que eu assisto, eu choro. Pode ter gente, pode não ter gente, eu choro. Eu choro porque ali está contando a história do meu Salvador. Não é só uma peça de teatro, ali está sendo demonstrado o que o Filho de Deus fez por mim e fez por você. E levando em consideração também o belíssimo trabalho que a companhia de teatro da igreja aqui em João Câmara fez, né? Um trabalho belíssimo, muito, muito emocionante. E para que acontecesse o que é narrado ali, iniciou a necessidade para aquilo tivesse que acontecer. Porque precisamos de salvação. Atos que lemos disse assim: não existe outro nome a não ser o nome de Cristo que importa ser salvo. Então todo mundo precisa ser salvo e só há uma maneira de ser salvo. Mas por que a gente precisa ser salvo? Em Gênesis, a cultura filosófica, o ateísmo, o agnosticismo, a teoria evolucionista querem desacreditar a palavra de Deus. Então nós que somos cristãos somos criacionistas e somos cientistas também. Então conseguimos conciliar e acreditamos que a palavra de Deus é verdadeira. Então, quando diz lá em Gênesis que o homem foi criado, a mulher foi criada e foi colocado ali e tudo ia bem, e houve a um certo momento houve uma situação no céu e o inimigo de nossas almas foi expulso de lá e lançado aqui na terra. E a primeira providência quando ele chegou aqui foi tentar de alguma forma destruir, desconstruir a maior criação de Deus, o que havia de mais perfeito, aquilo que Deus chamou de imagem e semelhança. Quem é a imagem e semelhança? Você que está me ouvindo. Tá certo, filha? Tá certo, meu filho? A imagem e semelhança que Deus fez referência na palavra de Deus é você, que nasceu para refletir a graça de Deus na sua vida, para ter a paz da graça de Deus na sua vida, para ter a saúde de Deus na sua vida, para ter o revestimento, a vitória, a proteção, as coisas que só o filho, só a filha, só aquele que reflete, né? Você vê quando você vê, que esse menino é seu, não é a sua cara. Pronto, é assim você com Deus, tá certo, meu filho, minha filha, você que me escuta nas ondas do Rádio 89. E entra um que a Bíblia chama de pai da mentira ou enganador. E por isso que eu coloquei o tema desse sermão hoje, né, dizendo que o engano ganhando asas, né, o engano voando alto.
Tem até um ditado no mundo que diz assim, me engana que eu gosto, né? Essa coisa do engano é uma coisa. E o enganador dizendo, faça isso, o casal dizia, não, mas ele disse que eu podia fazer tudo. Isso aqui ele colocou restrição, ele não proibiu. Deus colocou restrição, dizendo, se você fizer tal coisa, você vai morrer. Está entendendo por que precisa de salvação? Porque existe uma lei estabelecida dizendo, se você fizer tal coisa, você irá morrer. Que tal coisa é? Pecar. Bom, não havia o desejo de pecar na terra. As pessoas andavam nus e não encontravam culpa nisso. Quando você vê uma boiada, quando você vê os pets na praça, quando você vê os animais, as ovelhas, nenhuma ovelha daquela está com vergonha da outra ovelha porque está despida, está nua. Porque o coração é puro, não tem pecado. Você já viu uma criança pequena tomando banho, nem que seja com um adulto? Puro. Não tem pecado. Mas a serpente você tem que comer, olha só, você tem que... Não, você tem essa geração 2021, né? Seus direitos, é seu empoderamento. Que bobagem, você é quem manda e tudo. Só que quando chega na restrição da morte, nem aquele que incita ao mal está isento das punições, das suas consequências, dos seus atos. E a mulher come aquilo que, não sei que fruto seria, não é o caso, a teologia nem discute essas coisas, mas que no mundo comum se chama maçã, digamos assim, não sei, poderia ser qualquer fruta. E ela pega e dá ao marido, e ele come também, e imediatamente o enganador já começa a colocar a culpa. Logo depois que a pessoa é levada ao engano, comece a levar esse entendimento para a sua mente. Isso vai sarar a tua alma hoje. Isso que eu trouxe para a tua vida vai sarar a tua alma. A gente primeiro é induzido a enganar. Se você compreender o que eu estou te falando, você vai entender e talvez seja mais fácil você perdoar algumas coisas que te magoaram, que te enganaram. Porque você vai saber que por detrás tem a ação maligna do enganador, que enganou um casal que escutava todo dia a voz de Deus. Alguém que era capaz de... Ele enganou um terço dos anjos do céu. Alguém que tem habilidade de enganar. Não é aquele homem que fazia aquele movimento na feira, quando eu era menino aqui, que enganava o coitado sertanejo que chegava e ele chamava para aquele... Aquilo não era um engano que poderia e iria levar à morte. Como você ir num avião e você dobrar para a esquerda, é a montanha, e para a direita é a pista de pouso, e já aconteceu isso, e o piloto se enganou. Ele errou o caminho que deveria ir, enganou, e tomou o caminho e chocou-se. E o que eu estou falando aqui não é nem hipotético, nós sabemos, eu apenas não vou dizer o nome, mas algumas pessoas famosas no Brasil, o avião deveria ir num sentido, enganou-se, tomou outro sentido e terminou. Assim é o que está estabelecido na palavra de Deus a respeito disso. Então, tão logo o homem enganado, a mulher enganada, veio a vergonha e ele se escondeu. Eles temeram, veio uma culpa sobre eles, porque vocês vão entender o que eu estou falando. A pessoa faz as coisas, mais na frente eu vou falar, achando que está no domínio, mas tão logo a pessoa cometa a influência daquele que está enganando, aí aquela influência de engano sai de cima e resta só a culpa. Porque a ação é minha e é sua, somos nós que fazemos as coisas. E eles ficam escondidos e Deus entra no jardim, e cadê você? Aí todo mundo escondido e etc. E cadê o homem? E, tal. E ele chega para a mulher em Gênesis capítulo 3. Ele diz assim, Deus perguntou à mulher, que foi que fizeste? E ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Deus sendo Deus, conhecedor, sabedor, proprietário, onisciente, onipresente, todo domínio, todo poder, toda honra, toda glória. Ele não podia ter dito assim como o diretor do empresa, você está pensando que eu sou o quê, menina? Você vem com esse papo para cima de mim.
Que história é essa de serpente me enganou? Se eu tinha dito para você, Deus não disse isso. Pode olhar o texto. Quando ela disse, eu comi, ela nem disse, eu dei um homem, ela disse, eu comi porque a serpente me enganou. E Deus foi ter com a serpente. Por que você fez isso? E é aqui que eu inicio essa reflexão, né, que vamos passar, a hora vai voando, mas eu espero que dê tempo. O que foi que você fez? Antes de Eva pecar, havia a sugestão do maligno dizendo fácil, dizendo isso é besteira, dizendo todo mundo faz, dizendo que você tem que se encaixar, isso hoje é normal, isso não vai acontecer nada. É como uma pessoa que induz o outro a entrar nas ilicitudes das drogas e outros caminhos. Não, isso é bobo, todo mundo faz. E há caminhos que parecem de vida, mas o final é um caminho. Então, antes de acontecer a ação de algo errado, tem a influência do enganador. E eu não estou no campo da hipótese, todas as coisas. Ele veio, o inimigo, quem disse isso foi o Filho de Deus. Ele veio para roubar, para matar, entendeu? O pai da mentira, ele veio para roubar, para matar. Ele veio para enganar. Então, é função dele, desde lá do Jardim do Éden. Ele queria fazer isso com Jesus, lá na provação do jejum do deserto, lá dos 40 dias do deserto. Roubar, matar e destruir. Isso é a função do inimigo. Então, primeiro ele começa a operar no campo da mente. Ele começa a dizer vá. Ele começa a dizer faça. Ele começa a dizer se comporte assim. Ele começa a dizer deixe de ser besta, aproveite. E às vezes Deus está em silêncio. Por quê? Porque já é conhecido da gente o que é certo para mim e você fazer. Nós sabemos na nossa natureza o que é certo e errado. É como um bebê, ele fica olhando e você vendo ele experimentando, querendo botar o dedinho onde não deve e você só esperando. E ele esperando você dizer que não pode. Um bebê, ele fica testando você. Ele sabe que não pode botar o dedinho naquele canto, mas ele fica ali ameaçando botar, esperando o avô, o pai, a mãe dizer, ei rapaz! Aí ele dá aquela risada, ele sabe. O inimigo ele ficou operando no campo da mente, né? Ele ficou por trás, jogando sobre o pensamento daquela pessoa, né? A pessoa começa a criar no campo da mente, o inimigo ele vai trabalhando atrás no campo da mente. E se o inimigo, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, se o inimigo conseguir entrar na sua mente, ele tem a sua mão. Ele tem os seus pés, ele tem o seu sexo. Se o inimigo conseguir dominar a sua mente, o resto é besteira, porque ele vai ter domínio das outras coisas. As mãos, eu quero simbolizar as coisas que você vai fazer. Os pés eu quero simbolizar, porque você vai fazer andar por lugares que não converiam, porque o resultado disso você sabe, é destrutivo. E a parte do sexo, porque ninguém é todo para não saber o que é que eu estou falando aqui. Se o inimigo conseguir aqui, justificando com as razões dele, só vai valer até você cometer, viu? Porque na hora que o inimigo conseguir colocar o que era na mente virar ação, aí ele tira a influência de enganador e ele veste a nova carteira de acusador. Por isso que Jesus Cristo é o advogado. Por isso que não, como lemos em Atos, não existe na terra outro nome que você precisa ser salvo. Então, às vezes eu não conhecia que precisa ser salvo. Até Eva ter esse momento, ela estava dentro do mato. Ela sabia que estava um peso muito grande no coração, mas ela nem sabia que precisava ser salva e não sabia que havia um Salvador. Não é assim? Tão escondido. A gente carrega o peso, né? E não sabe, não é informado, que é o que eu estou tentando. Então, se o inimigo muda a sua mente, se você recebe conselhos que conseguem mudar a sua mente, não tenha dúvida, vai mudar as suas ações.
E suas ações vai ser piores do que daquelas pessoas que estão lhe aconselhando. Isso aqui não é retórica de velho de barba branca, não. Isso aqui é fundamento cristão, coisa de pessoas que viveu muito na vida, e eu sei muito bem do que eu estou falando. Então, se o inimigo conseguir mudar a sua mente, ele vai mudar as suas ações. Fulano era uma benção, começou a andar com fulano. Fulano era uma benção, começou a ir em canto tal. Se mudar a mente, muda as ações. E, por consequência, enquanto o enganador está estimulando você a cometer coisas que você não deve fazer, porque vai resultar em morte. Então, a promessa do enganador é dizer, faça que não vai ter problema nenhum. Foi assim que ele fez com Eva. Ele disse, não, mas Deus disse que não podia comer. Ele disse, que conversa. Ele não quer que você seja, muito mais. Você vai ter 10 mil seguidores, 50 mil likes e 3 mil curtidas. Faça isso. O enganador, além de induzir você ao engano, ele diz, não haverá take it easy, né, professor Souza, em inglês? Né? Tranquilo, não haverá problema. Calma. Deus te abençoe, meu filho. Rapaz, só tem uma autoridade que quando entra eu tenho que parar, né? É muita moral, né, não, Raoni? A pessoa no meio do sermão, só você, meu filho. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Deus te dê uma boa Páscoa a você, meus netinhos, esse seu casal lindo de filhinhos. Papai te ama muito, meu filho. Já que eu olhei para cá, agora também, João Maria, não vou olhar mais, prometo. Senão aí eu tô com 3 celulares aqui, não tenho como. Então não tem como. Léo Oliveira fica rindo aqui. Então, todos nós, a Eva, ela estava assombrada dentro do mato. Quando a gente erra, a gente fica... O que foi que você fez? Uma mãe experiente, quando o cabrito chega dentro de casa, a cabrita chega, a mãe bate o olho e diz, foi o que você fez? Não precisa, não precisa de placa, não precisa ninguém ter nem ligado. A mãe já olha aqui, olha, diga o que foi que você fez, o que foi que você andou aprontando. A pessoa fica assombrado por dentro. E todos nós, né, somos assombrados uma vez ou outra. Vez por outra eu me pego, meu Deus, como é que eu cheguei em casa daquele dia? Como é que eu fiz tal coisa? Como é que eu me arrisquei tanto? Tem coisas que o efeito dessas coisas não reina mais sobre minha vida. Por quê, pastor? Por quê? Porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Então, quando a gente é levado ao engano, olha, alguém que deu nome a todas as coisas, eu acho que não era um tolo, não. Adão e Eva foi quem deu o nome às coisas no Jardim do Éden. Então, pessoas inteligentes. O que eu quero dizer é que quando a gente está sendo seduzido pelo enganador, a gente pensa que é inteligente. A gente deu um maior balão. Quando a gente engana, a gente pensa que foi mais sábio, que foi mais sexy, que foi mais inteligente, que está fazendo justiça, e por consequência, a pessoa que sofre as consequências, porque quando às vezes é enganada, a gente toma ações e fere outras pessoas, magoa, machuca outras pessoas. Qual é a primeira reação daquela pessoa? Eu não perdoo não, ele é bem grandinho, ele sabe muito bem o que é que ele fez. Quero dizer uma coisa aos dois, ao que magoou e ao magoado. Existe um enganador por detrás. Existe um enganador maligno por detrás. Creia você ou não, acredite você ou não. Você não assistiu a Paixão de Cristo, não? Está lá o diabo tentando Jesus. Se você fizer tal coisa, se você fosse o Filho de Deus, olha aí, é muito. Se eu fosse Jesus, eu não vou nem assistir aquela Paixão de Cristo, que eu posso me reinar na hora e eu querer me vingar na brutalidade. Sério, me move emocionalmente e às vezes me cria fúria. A dureza do coração do homem, né? Então, todas essas coisas, às vezes perdura um dia, às vezes perdura uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos. Tem gente que foi enganado, passa 20 anos carregando dentro de si o peso
das consequências desse engano. Agora me diga, o fardo de carregar essa cruz tão pesada vai te beneficiar em quê? Já podemos começar a imaginar, olha, eu vou recapitular o que eu estou falando até agora. Todo mundo se acha inteligente. Por consequência, a gente acha o outro errou, sabia muito bem o que fez. E eu não perdoo porque, como ele sabe o que fez, ele tinha um domínio. Nem você tem um domínio, nem eu, nem ninguém. As misericórdias do Senhor são a causa do Senhor. Deus diz mais, olha, você que está em pé, que não fez isso que ele fez, ou ela fez, cuide, mas cuide bem cuidadinho, para não fazer coisa pior. Por quê? Porque o diabo é especialista, ele é o pai da mentira. Estamos vivendo um tempo de uma geração que está adorando o diabo, virou crime no Brasil, crime de racismo. Se você falar que fulano está adorando o diabo, hoje é crime de racismo. E tem pessoas que se aproximam desse tipo de gente. O que é que você espera colher? Vindo da boca do pai do engano, aquele que tentou enganar Jesus, que enganou a Eva, que trouxe o pecado à humanidade. E eu estou trazendo isso para os nossos dias, porque a pessoa me enganou, traiu a pessoa quando trai minha confiança, me enganou. A pessoa quando trai no relacionamento da família, me enganou. Quando traiu no casamento, me enganou. Quando mentiu, me pediu um dinheiro. Quando me fraudou no comércio, me enganou. Mas por detrás de você e por detrás dele tem as ações malignas do enganador. Só que sua consciência, como você é uma pessoa inteligente e sábia, você fica entre a razão daquilo que você diz, olha, ele é porque ele é ruim. Claro, todos nós temos a propensão do mal. E a presença de Cristo é que nos impede de ser mal assim. Todos nós temos a tradição, né? Temos os conceitos, as ajudas. Então, Eva teve vergonha. Na peça, Judas fica com vergonha. Não foi na peça, Judas com vergonha? Olha, quando o enganador... Primeiro, você quer dizer, muita gente não entende, mas Judas ele foi enganado em cima de uma causa social. Temos que ser guerreiros, lutar pela causa. Até Barrabás, pouca gente sabe disso. Barrabás era um revolucionário, não era um ladrão, Barrabás. Ele roubava pela causa militante do partido que queria derrubar Roma. Não estou falando aqui, nem associe com a política de hoje, porque senão você vai ver comigo. Não é não. Eu estou falando de Roma. O judeu estava subjugado, queria derrubar Roma e a gente vai fazer o que for possível. Então, era esse povo. E Judas imaginava Jesus como grande guerreiro, como Davi. E quando não foi, ele disse, eu vou já vender esse homem, porque não tem cabimento. E ele vai reagir. Eu vou vender, ele vai reagir, vai virar o guerreiro que eu quero. E resultado não foi, porque o plano de Deus é que vai se cumprir na vida de Judas, na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer pessoa na terra. O plano que vai se cumprir é o plano de Deus. E é bom, pastor, é ótimo. É o plano da redenção, da salvação, o plano que tira a culpa. Se você enxergar por amor de Cristo, você vai abrandar o seu coração e vai entender. Ah, pastor, aí eu vou perdoar e vou me submeter a isso de novo. Em nenhum momento eu estou dizendo isso. Eu já comecei dizendo que você é inteligente. Quem é inteligente, se o cachorro morre na rua, eu passo pela outra rua. Eu não vou mais ter ódio daquele cachorro, porque é da natureza dele, porque ele foi influenciado, ele foi ensinado daquela forma, sei lá. Então, o que eu estou dizendo Judas sentiu vergonha, Eva sentiu vergonha, Pedro sentiu vergonha demais. Pedro era amigo chegado, onde Jesus estava, ele dizia, olha eu aqui, olha eu. Jesus, cadê Pedro? Ele, sempre. Jesus estava acostumado a procurar Pedro pelos olhos. É tanto que quando foi de noite, estava todo mundo sentado, é escuro, Israel é escuro, de noite é escuro. Todo mundo sentado no escuro. Quando Jesus sentiu saudade da presença de Pedro, ele procurou Jesus. Estava com medo, estava com vergonha, porque o enganador enganou. Mas ele olhou e disse, estou aqui, estou aqui. Com vergonha, acabado, humilhado, tinha negado Jesus. É de bom gosto o cara negar Jesus? Hoje em dia não é, imagina naquele tempo o cara estava andando todo dia, 3 anos, de manhã, de tarde, de noite andando com Jesus. O cara disse, você não conhece não. Mas você fala com ele, não, você tem um cheirinho de Jesus, eu estou sentindo o cheirinho de Jesus. Você, não, é um perfume novo que eu comprei, é rosa de Saron, mas não conheço não. Negou.
Então, qualquer um desses aqui não sabia o que estava acontecendo, sabia que tinha acontecido uma coisa muito ruim, muito difícil, mas não sabia que precisava de salvação e não sabia que havia um Salvador. Está chegando? Talvez você esteja sentindo algo difícil na sua vida. Talvez você esteja sentindo o peso de algumas consequências da sua vida. E talvez você não tenha tomado conhecimento que existe uma coisa chamada solução. E Atos que nós lemos diz que o nome dessa solução é Jesus Cristo de Nazaré. Então, essas pessoas não sabiam que havia um Salvador, mas o Salvador sabia que havia de intervir, que era necessário intervir, que sempre será necessário intervir na minha vida e na tua vida. O Salvador. Porque quando Jesus Cristo, em Romanos capítulo 8, versículo 1, é diferente a maneira que Deus vê. Ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A gente quer justiça e reparação pelos enganos. Jesus disse, olha, se a pessoa se arrepender de uma forma real, verdadeira, se a pessoa tiver uma nova índole, um novo nascimento, uma nova criatura na pessoa de Jesus, nenhuma é nada vezes o cubo quadrado, a potência, a elevação, nenhuma condenação há. Toda cédula contrária. Sabe a mágoa que você tem contra alguém? Aí Jesus, toda cédula que lhe era contrária foi rasgada. Mas aí eu vou ficar, cadê a minha vingança? Não compete a você. A você compete perdoar. Não é fácil o que eu estou dizendo. Eu falei com uma pessoa muito importante para a minha vida. Ela disse, você teve muita coragem de mandar esses áudios, foi muito bom, muito lindo. Ela disse, importante, é uma pessoa que eu admiro demais, não vou dizer o nome dela aqui, mas ela está me escutando. Inclusive eu mando um beijo nesse momento. Palavras que precisam ser ditas, né? Nenhuma condenação, toda cédula. Quando levaram uma mulher pecadora para Jesus, aquela da primeira pedra, e apresentaram Jesus, quando ele vai conversar com a mulher, assim, sendo Deus, sendo Jesus, sendo um rabino, ele já podia ter chegado, mas como é que você faz um negócio desse? Né? Jesus olhou para o coração, viu o arrependimento e ele disse, vá e não peque mais. Ele não disse, você é uma desgraça, você envergonha Israel. Ele não disse, eu não sei nem onde eu estou, que eu não faço entendeu? Aqui que eu estou até com a corda aqui amarrada na cintura. Não. Jesus disse, cadê o povo que estava... Você sabe quem foi que não fez isso? O homem que estava com ela. Porque ele foi levado ao engano e não teve a consciência de entender. Eu fui levado ao engano, estou arrependido e não quero cometer mais isso. Então ele ficou em outro lugar, mas essa mulher, ela saiu redimida da presença de Deus. Você sabe o que é você sair com a certeza de que teve encontro com Jesus e seu futuro vai ser sensacional? Escutando da boca do maior advogado, do juiz dos juízes, do Filho de Deus, aquele que vai julgar vivos e mortos, dizendo, eu também não te condeno, e você quer condenar o Filho de Deus dizendo, eu também não te condeno. Eu não estou dizendo que você é tolo, você é inteligente, você é sábio, eu estou lhe dizendo que pessoas são levadas ao engano, e do mesmo jeito que eu e você somos levados ao engano, essas pessoas são levadas ao engano também. Engano, eu já disse, citei até o exemplo do avião, né? É desviar-se. Tem uma reta, tem um caminho e a pessoa desvia, né? E o engano se dá primeiro aqui. Você já prestou atenção? Ninguém faz a ação primeiro para poder depois dizer que se enganou. Primeiro, a ação do engano entra aqui. Por isso que é difícil aceitar o engano. Por isso que é difícil aceitar que foi enganado. Por isso que é difícil. Eva no jardim pecou, já veio o peso.
Por isso que é difícil aceitar, porque tem a razão, tem a realidade, tem a razão e tem a declaração dizendo isso aí foi por influência do maligno. Só que uma geração dada a perversões como essa geração do século XXI, que tira Deus, se você tira Deus, Deus é a luz que ilumina, que faz aparecer, está ali a treva. Se você tira a luz de Deus, resta só a treva e treva é a escuridão, ninguém vê nada e todo mundo está achando bom demais. Então, a dificuldade de se perdoar é por causa da razão da mente. É achar que todo mundo está próprio das suas faculdades, que ninguém erra, é isso mesmo e tem que pagar, e é isso, e aqueles discursinhos que a gente escuta hoje, que ninguém aguenta mais, né? Eu não aguento mais aqueles discursos, tanto discursinho que não dá para aguentar mais, entendeu? Somos humanos com virtudes e defeitos de humano, e tem uma cartilha que tem um abecedário todinho, e eu sou velho e eu não quero aprender um abecedário novo. Eu não quero aprender um abecedário novo. Comece a aceitar, há um enganador por trás. Temos a predisposição? Claro que temos. Às vezes diz assim, juntou até a fome com a vontade de beber, né? Vontade de comer, né? A sede com a vontade de beber, juntou a fome com a vontade de comer. Por quê? Porque temos as predisposições. Temos as predisposições. Mas quem alimenta e enfatiza para que se consuma as ilicitudes é o enganador de nossas almas. Junta aquela predisposição que a gente tem, entendeu? Quem é que não tem predisposição? Eu sou brasileiro. Quando toco uma música, eu quero ver. Eu estou num negócio e toco um forró. Olha, meu corpo reage. Se eu posso estar no outro país, tocar uma música do Brasil, meu corpo reage. Olha, porque temos aquela predisposição, faz parte do brasileiro. Mas eu vou sair, não vou, não convém para mim. Entendeu? Aí, então, quando a ação entra, quebra. Quando o enganador consegue sair do mente e isso vira ação, quebra o vínculo, quebra a confiança, quebra a aliança, quebra casamento, quebra a amizade, quebra a relação de negócio, quebra a relação de estudo. Quando o engano entra e vira realidade, quebra. O homem quebrou a aliança com Deus. Precisava consertar. Você precisa consertar, eu preciso consertar. E o nome que conserta isso é Jesus Cristo. Tem um aviso lá, certamente morrerá, lá no Jardim do Éden. Então, Deus precisa intervir. Deus precisou intervir no Éden. Deus precisa intervir na tua causa, na tua vida, na minha vida. Deus precisa intervir para restaurar, para restabelecer com a eterna aliança que se chama Jesus Cristo. O plano original de Deus é imutável. Ele já sabia do final, sempre ele sabe do final antes de começar. Mas o plano do inimigo, que parece sutil, é só engano, não é. O plano do inimigo, na verdade, é morrer, matar. O inimigo diz, como não vai acontecer nada, você ainda vai ficar inteligente. O que é que Deus está vendo? Você vai morrer. O plano do inimigo, o inimigo está dizendo que é só um enganozinho besta. É só uma besteirinha de nada, não vai resultar em nada. Isso não vai dar em nada, é besteirinha. Na verdade, o próprio inimigo que insufla a pessoa a cometer pecado, o intuito dele é matar. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Aí Jesus disse, não, calma, tenha bom ânimo. Porque eu vim para que você tenha vida. E tenha uma vida tão especial que se chama abundância. Abundância de paz, de sossego. Não é fardos de culpa carregados. Às vezes a gente tem uma vida direita, correta, e pela licitude, não ilicitude, licitude de caminhar, por caminhar direito, pela moral, do jeito que eu aprendi da nossa mãe,
Aí alguém nos fere, alguém que foi enganado pelo diabo. Por mais que você diga 1000 vezes, é fulano, é porque ele é ruim. Eu continuo dizendo a você, foi enganado pelo diabo. Foi enganado pelo diabo. Seja homem, seja mulher, seja criança, adulto, adolescente. Quem não está dando vida a Jesus é enganado pelo diabo. Quem não tiver como esse pão, transforma esse pão, ele disse, não só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se você não estiver sendo alimentado pela palavra que sai da boca de Deus, você vai ser enganado. Se não se alimentar da palavra, das verdades de Deus, que te guarda, te protege, te fortalece, que cura, vamos ser enganados, né? Então, o plano original do diabo era matar. E como eu falei, tem gente que não cometeu o erro, mas está matando a alma. Porque o efeito principal do inimigo não era só enganar, era promover morte. Então, quando fica o ressentimento dentro da gente, mata o amor, porque eu amei a vida toda, mas nunca mais, mulher, ainda bate na mesa, pá, eu não perdoo nunca. A alma fica dia a dia uma gotinha de morte. Cada vez que lembra, aquilo ainda me dói, vai doer até hoje, em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus, nós lemos isso hoje, nos purifica de todo pecado. Nenhuma, nada, never, nada, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que precisamos ser alcançados pela graça, né? Não carregando dentro de você esse espingo de morte, de veneno. Eu acho que só o sacerdote que pode falar essa palavra na internet sem receber censura, né? A gente diz que é sacerdote, a gente pode. A gente pode falar sangue, a gente pode falar morte. Qualquer outra plataforma que falar, qualquer outro veículo que tentar falar isso é censurado. A gente que é sacerdote pode falar porque a gente fala de um sangue que é poderoso, o sangue de Jesus, que te purifica de todo o pecado. Não somos melhores nem piores do que ninguém, tá certo? Eu estou trazendo uma Páscoa nova para a sua vida. Se você deixar essa palavra entrar no seu coração, vai haver refrigério, vai haver paz. Você vai chegar aos pés da cruz, lá como Mateus, chegando lá e dizendo, tá aqui Jesus, eu estou colocando, e isso não vai me ofender mais. Vai beneficiar outra pessoa? Não, não vai não. Vai beneficiar você, tá certo? Vai beneficiar você. Se você colocar aos pés da cruz a amargura que me traiu, doeu muito, acabou com minha vida, mas acabou até hoje, porque a minha vida está na mão de Jesus e não vai acabar mais. Porque um ato que aconteceu há 1 ano, 1 semana, 3 meses, 10 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, ficou para trás. Às vezes nem a pessoa, a culpa de quem fez essas coisas pode nunca ter dito a você, mas chegou imediatamente. Pode não ter reconhecido na sua frente, mas o acusador faz parte do pacote do enganador. Ele engana e imediatamente ele coloca a culpa. Então saiba que essa pessoa que te magoou, que te traiu, que te feriu, que te enganou, que te fez isso, fez aquilo, ele pode ter vaidade suficiente para não aparecer isso no dizer a você ou no dia a dia, mas que o acusador chegou lá e fez ele refletir, que coisa horrível que eu fiz. Por quê? Porque foi enganado. Não está na natureza humana, ninguém nasceu com essa ruindade, só o diabo. Ele tem em si esse mal, né? Jesus pode curar, né? O inimigo colocou efeitos de morte pelo engano. Jesus, essa tarde, vai trazer efeitos de vida. Por que eu sei que Jesus pode trazer efeito de vida? Porque ele olhou bem nos olhos da mulher assim e disse, Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele diz, eu sou a ressurreição, com a serenidade de quem domina o universo todo. Aquele que venceu a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, aonde o engano jogou morte, o engano lá em Eva jogou morte. O engano que recebemos na vida joga morte no coração da pessoa que cometeu o engano e no coração da gente que foi ferido. E o que é que eu posso fazer a respeito? Não tem desmanchamento, não tem como você desmanchar uma coisa que foi feita no passado, mas tem como você cessar o efeito disso. Como? Com a vida. Como é o nome da vida? Jesus.
Como é que eu faço isso? Está aqui, Jesus. Eu não sei como é que eu vou fazer, não estou entendendo direito o jeito que o pastor Marconi está dizendo, mas eu vou tirar isso de dentro de mim. Me ajuda a tirar isso de dentro de mim, colocar lá aos pés da cruz, debaixo do sangue de Jesus. Rapaz, eu estava olhando o sermão, e uma vez até eu preguei sobre isso. Aquela cena que o centurião vem com a lança e fura. Como o sangue de Jesus produz vida e mudança da compreensão do pensamento. Ele estava, vai lá furar, vamos quebrar os ossos. Cara, não precisa não, eu vou furar. Se ele não fizer ui, é porque morreu. Então vai lá e fura. Mas não é uma furadinha, uma cortadinha de nada, só para pegar uma amostra, não. Ele empurrou uma lança de um palmo e pouco, só de ponta, de cobre, de bronze, eu não sei nem que metal aquele, e entrou rasgando, não era nem amolado aquilo. Que a função era prejudicar mesmo. Então, entrou rasgando. Então, quando furou Jesus, saiu água e sangue. Junto com aquela água e sangue, podia ser normal. Sabe o que foi que saiu? Vida, novo entendimento. Aquele homem que furou com toda a fúria, quando ele terminou de furar, ele se ajoelhou e disse, esse homem é o Filho de Deus. Olha, Jesus tinha dito isso 3 anos. Nenhum romano quis escutar, talvez você não queira escutar. Bastou uma gota do sangue, Jesus... Pum, caiu em cima dele, ele olhou assim, aí disse, esse é o meu Filho de Deus. Ninguém perguntou. Ontem na peça aqui, até alguém disse, cala-te, imbecil, não digas isso, aí sai empurrando. Eu não sei se na peça original, ou na peça, no fato original, não sei. Deve ter levado uns empurrão mesmo no original. O fato é que, assim... Todo o engano, todo o efeito do engano, aquele homem estava sendo doutrinado. Seu Deus é tal coisa, a gente tem que ser mal, a gente tem que bater e esquecer que bateu e bater de novo, e ferir, e magoar, e humilhar, e rir. E aí, furou Jesus, uma gota do sangue, aí disse, esse é o meu Filho de Deus. Tudo que... Quando ele diz, era a coisa mais difícil de se dizer naquela ocasião, era que Jesus era o Filho de Deus. Jesus estava morrendo por causa disso. Ele disse, quem é você? Ele sou o Filho de Deus, ele vai morrer. Agora o centurião está dizendo, ele é o Filho de Deus. Ele está dizendo, pode me matar. Não tem o que fazer. Mas não morreu não, sabe? A Igreja Católica até, eu não esqueci como é o nome, canonizou, né? Ele é um dos santos da Igreja Católica, são longíveos. Só para você entender que quem está com Jesus, o final da história é maravilhoso, né? Aquele que está... Então... Quando o sangue veio em cima daquele centurião, ele voltou a ser imagem e semelhança. Opa! Ele voltou a ter paz no seu coração. Não havia mais peso. Ele tinha acabado de dar uma surra no Filho de Deus. Eu não imagino alguém que deu nem uma tapa em Jesus. Eu não sairia na rua uns 3 anos, 10 anos. Eu não ia na calçada. Não ia. Rapaz, tu deu um murro em Jesus. Aí, cada vez que alguém dissesse isso, eu morria. A pessoa, a minha profissão, qual é a sua profissão? Eu sou o cara da chibata lá, dos arrasões, do chicote. A minha função é espancar as pessoas. Bateu em alguém, não, ontem eu dei umas 40 chicotadas em Jesus. E aí? Esse homem estava lá. Não sei se foi ele que botou a coroa de espinho, não sei se ele riu. Aí agora outro filho, esse é adotivo, Salles Araújo. Um beijo no coração, meu irmão. Eu não sei o que aquele... Mas ele estava lá presencialmente em todo o sofrimento de Jesus. Tão logo pingou uma gota só do sangue do Cordeiro sobre ele. Aquilo que era proibido por qualquer pessoa dizer naquele momento. Ele podia ter levado uma pedrada dos próprios judeus naquele momento. Ele disse, esse é o meu Filho de Deus. Você está entendendo? Porque o enganador, ele sustenta o peso, os traumas, o mau costume, o hábito ruim, a perversidade, tudo de ruim está dentro. A pessoa está sendo enganada para aquilo e vai levando essa perversidade até ser alcançado por uma gota do sangue de Jesus que lhe purifica. Eu quero os 3 celulares aqui para a rádio, né, que é para 60 cidades, né? Eu creio que na rádio mais de 30 mil pessoas estão me escutando agora. O sangue de Jesus lhe purifica de todo pecado.
Mas eu quero que purifique só o meu. Daquela pessoa que me magoou, eu não quero. Eu sinto lhe informar de todo pecado. O sangue de Jesus. Seja a quem for. Então você não tem que carregar essa dor, esse sofrimento, essa mágoa. Você não tem que carregar isso que está partindo do seu coração, que só de você lembrar, porque, entenda, por mais que você considere, sabia muito bem, é inteligente, ele foi avisado, ela foi avisado, tem um maligno enganador por detrás, insuflando, incentivando, e ainda mais dizendo, você é que é o gatão, você é a gatona, e você tem que fazer isso, olha o meu exemplo, e vamos para, e é isso mesmo, e você vai ser isso, e a Bíblia diz que é o enganador. Então logo saiu desse plano da mente, do pensamento, agora vai minha família todinha, minha filha dos Estados Unidos. Que Deus te abençoe, princesa. Eu acho que os irmãos combinaram hoje. Deus te abençoe. Depois você assiste o resto do programa no Instagram. Eu acho que divide o horário, né? Pois bem, então o engano ele entra na mente, vira ação. A pessoa não sabe que precisa de salvação. Jesus sabe que você precisa de salvação. Ele tem a carteira de identidade de Salvador. A Bíblia diz que ele é o único que tem o nome de Salvador. E ele sabe que deve agir e ele agiu. E a ação de Jesus pode ser aplicada na minha vida e na tua vida em qualquer momento. No momento que a gente decide. Se a gente permitiu que as amarguras das decepções, a gente foi traído pelo engano, não sei o quê, a gente permitiu que isso morasse dentro da gente, entrasse, fizesse morada, você pode entrar, você pode permitir agora que aquele que tem poder para tirar as mãos de Jesus, ele não só tira as coisas negativas de dentro da gente. A Bíblia diz que tirou-no do charco de lodo. É como se a gente tivesse atolado num atoleiro de lodo, de lama, ele tirasse com a sua santa mão. Aí dá aquele sopro que tira por dentro e por fora. Todos os resquícios, todas as sequelas, tudo que estava prejudicando a gente. E ele não coloca de novo, nem perto do lugar. Ele coloca no lugar chamado Alto Retiro. Lugar de nova compreensão. Não sou mais alcançado por as dores da lama. As dores lá do enganador ficou para lá. Voltamos... A forma, né, de imagem, o inimigo ele quer deformar, olha que coisa horrível, né? Fomos formados em imagem e semelhança. Você imagina o Criador de todas as coisas olhar para você e dizer, que espetáculo de coisa criada, eu criei, eu caprichei. Foi isso que Deus disse, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Se os anjos dizem glória, magnífico, glória, majestade, digno, honra, majestade, e glorifica, que coisa linda, ele não consegue, do jeito que eu estou agora, não consigo achar a palavra que justifica a grandeza da beleza de Deus. Deus olhou para você e disse, vou fazer ela, vou fazer ele, parecido comigo. Isso criou uma inveja no inimigo, no diabo, ele ficou, aleluia, o inimigo ficou furioso. Ele queria deformar, né? E faz isso usando outras pessoas, né? Isaías 53, eu acho que eu tenho poucos minutos, parece que 6 minutos. Muito boa tarde, já mudei agora de apoio aqui, meu querido amigo Lenilson Lima, né? Isaías 53, 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Não foi um prêmio porque você é bonzinho, não. Do jeito que você carrega trauma que outras pessoas feriram você, ele foi ferido pelas nossas transgressões. A minha, dessa pessoa que te feriu, de quem te machucou. Ele foi ferido. Eu tinha deixado marcado. Deixa eu ver se... Isaías 53. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E esmagado por causa das nossas maldades. Quem é o mal? Quem está por trás de toda ação maldosa? O pai do engano, o pai da mentira. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por seus ferimentos, fomos sarados.
Eu fui sarado. Você foi sarado. Tem coisas que a gente tem que dizer para a gente mesmo. Eu estou estudando inglês, como vocês viram, meu professor de inglês falou agora, que é para ir ver se eu consigo conversar com essa americana aqui que está não sei nem qual é o aplicativo dos três que ela está. Professor Souza. O professor Souza, né? O professor Souza. Ele foi ferido. Ele foi o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Independente de quem nos feriu, fomos sarados. Você foi sarado. Eu estava dizendo, do mesmo jeito que eu tenho que repetir para meu ouvido escutar o que eu estou tentando falar em outro idioma, a sua alma precisa ouvir isso. Eu fui sarado. Por quem? Por Jesus. Eu fui sarado pelo programa? Não. Eu fui sarado pelo sermão? Não. Eu fui sarado por quem? A Bíblia diz, não importa por outro nome, não existe outro nome pelo qual você possa ser salvo, sarado, resgatado, renovado, cheio de poder. Que nome é esse? O nome de Jesus. Então, pelo nome de Jesus, você foi sarado. Ele foi ferido por isso. Foi isso que a gente assistiu à encenação essa semana. E eu fiz questão de trazer nesse sermão de hoje. Para que você... A paz estava sobre Jesus. E ele colocou sobre você. Olha só, que troca maravilhosa. Você tinha paz, alguém lhe traiu, pegou a maldade que estava nele, botou dentro de você. Trocou a paz que tinha dentro de você, que é a imagem e semelhança de Deus, e você está carregando tempos e tempos, traições, amargura, decepção, ódio, e mais ódio, e eu não perdoo, e é que eu vou ser ruim igual a ele. E aí chega alguém que tem uma coisa maravilhosa. O que, paz? Ele diz, me dê isso que está dentro de você, traga para cá, coloca aqui os pés da cruz, porque eu já morri nessa cruz aqui, e eu vou lhe dar o que eu tenho dentro de mim. Aí coloca a paz dele. Isso não é subjetivo, nem metafórico, nem filosofia. Isso é real. Se dá no plano espiritual e vira verdade em nossa vida. Tá certo? No sacrifício de Jesus foi a garantia de que não só haveria um caminho, de que você chegaria no final do caminho, mas que você encontraria ele no final desse caminho. O outro caminho é um caminho de ausência de Jesus, e Jesus, o texto que a gente leu, disse que é morte, né? Morte. Pode ter a fama que tiver, a riqueza que tiver aqui na terra. A Bíblia até diz, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o caminho de quem deixa essa palavra entrar no coração, no final vai encontrar Jesus dizendo assim, ó, vinde bendito do meu Pai. O caminho de quem não quer nada com Jesus é escutar uma voz, eu não sei se é a voz, apartai-vos de mim, maldito. Olha que coisa terrível de se escutar. Isso é Bíblia. Colossenses capítulo 2, não, porque eu não consigo esquecer. Eu quero lhe garantir que Jesus já esqueceu todo o pecado que você cometeu. Diz assim, Colossenses capítulo 2, versículo, toda questão contrária que era contra você, que o diabo poderia, em algum tempo, lhe acusar, Jesus rasgou na cruz. E cavou lá na cruz. Ficou lá. Ele ressuscitou. Essas coisas não ressuscitaram, não. Rasgou toda a cédula contrária. E a pessoa que eu não gosto, rasgou também, rasgou, querido. Rasgou. Tá certo? Rasgou. Toda a cédula contrária que havia contra mim, contra você, foi rasgada na cruz do Calvário para aqueles que estão em Cristo. É uma opção, uma decisão. Foi cravado por Cristo. Então a encenação não era só uma encenação, foi uma advertência, um apelo, né? O engano transformou o nosso interior. Agora, o conhecimento da salvação de Cristo vai transformar o nosso por fora e o nosso por dentro, né? Bom, eu estou finalizando. Mataram Jesus, enterraram.
E o engano ganhou asa, né? Disse, olha aí, venci. Venci a verdade, venci a vida, venci. Está lá enterrado. Morreu. Ele não dizia que era o Filho de Deus? Não foi ele que ressuscitou, curou? Ele podia ter reagido na hora da chicotada, podia... Morreu, está enterrado. Sexta de noite, nada. Sábado de manhã, nada. Sabe, quando a pessoa está no engano, ele se tranca com o seu engano. Jesus estava enterrado e os apóstolos estavam enterrados também. Você sabe por quê? Pode olhar, todo mundo trancado. Porque o engano estava voando solto. O engano estava lá dizendo, acabou a esperança de vocês. Não tem solução. Não tem nada que vocês possam fazer. Acabou, morreu. A esperança de vocês morreu. Sábado, meu dia. Ele disse, rapaz, será que ainda tem alguma chance? Rapaz, eu acho que mais não. Morreu desde ontem e hoje é sábado. Sábado de noite, terminou o dia, todo mundo trancado, morrendo de medo, porque o engano, ele tem consequências das mais devastadoras, entre elas o medo. A pessoa se tranca, não tem mais esperança, não vou mais para frente, não vou chegar mais a lugar nenhum. E quando foi o dia amanhecendo, Jesus se levantou. Quem tem domínio, fosse poder, extraordinário. Se fosse outro, se eu fosse eu, assim, na minha questão tola de pensar, eu já saía assim, olha, tá vendo como não ganhou? Jesus, ele levanta, ele vai dobrar os lençóis. Que tem um significado até, dobrar o lençol quer dizer que vai voltar na cultura judaica. E quando chegam aquelas mulheres e procura, os anjos dizem, você está procurando entre os mortos aquele que está vivo, a esperança, o que cura, o que restaura, o que conserta, a aliança vive. Ele vive, ele ressuscitou. Aquele que pode te curar, aquele que pode te sarar, aquele que vai restaurar, aquele que tira a dor, a amargura, aquele que traz o refrigério, aquele que... havia outras pessoas que ressuscitaram no Antigo Testamento. Eliseu ressuscitou um menino, Elias ressuscitou uma menina. Houve outros casos, mas quando Jesus ressuscitou foi um poder tão grande que o que tinha de gente enterrado, os túmulos foi pipocando para o lado de fora. Gente que tinha morrido não tinha quem segurasse, porque a vida voltou à vida. O poder dessa vida que eu estou pregando para você nessa tarde e noite. A vida que se chama Jesus Cristo, que anula, que rasga toda opressão, todo pânico, toda amargura, toda tristeza, toda decepção, tudo que você tem carregado por conta de enganos, é anulado, desfeito, despedaçado nessa tarde, na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde, te proteja, que haja refrigério, que você tenha sido curado nessa tarde, que você seja restaurado, que haja paz no seu interior, que você levante a cabeça, que as portas sejam abertas, o medo não impera, a vergonha não impera mais na sua vida, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. E eu digo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Programa Dias Melhores, na nossa FM 89 João Câmara. Todos os domingos às 17 horas com o pastor José Marconi. Ministração da Palavra de Deus, louvores, oração. Domingo, programa Dias Melhores. Que nunca nos falte a fé e a esperança de dias melhores.